Bom dia, alô, alô. Bom dia, bom dia. Sejam todas e todos muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Eu sou Beto Amato, professor do IRI e um dos coordenadores da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da PUC-Rio. E é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para mediar e participar ao lado das minhas queridas colegas e amigas da cátedra, essa terceira mesa do nosso seminário da graduação do IRI, organizado neste semestre com a Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Como comentado na mesa de abertura, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello foi criada em 2003 como uma cooperação entre universidades brasileiras e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, com o objetivo de promover atividades de ensino, de pesquisa e de extensão sobre a temática do refúgio. A cátedra homenageia o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, tragicamente morto no Iraque, num atentado terrorista contra a sede da ONU em Bagdá, em 2003. O Sérgio foi um servidor internacional que dedicou grande parte da sua carreira profissional lá nas Nações Unidas, pelo mundo todo, com refugiados. Ele foi durante muito tempo funcionário do próprio Acnur. Atualmente, a rede nacional das cátedras é composta por 45 instituições de ensino superior, distribuídas por 17 unidades federativas do Brasil. Atualmente, a cátedra está em pleno processo de internacionalização. Existe não apenas no âmbito do Pacto Global de Refúgio, né, um grupo global interdisciplinar de pesquisadores que se articula mundo afora, mas também existem cátedras instituídas em 8 outros países do mundo. Na Etiópia, na Sérvia, na Itália, no Reino Unido, na República Dominicana, no México, no Canadá e nos Estados Unidos. A nossa cátedra, a cátedra aqui da PUC-Rio, foi formalmente constituída em 2018. Os 3 departamentos e unidades constitutivas, tanto do Centro de Ciências Sociais, como do Centro de Teologia e Ciências Humanas da nossa universidade. Ela é composta pelo IRI, mas também pelos departamentos de Direito, de Serviço Social, de Letras, de Psicologia e de Arquitetura e Urbanismo. Atualmente, a cátedra é sediada no querido Instituto de Estudos Avançados em Humanidades aqui da PUC-Rio. Alinhada à missão da PUC, a cátedra tem um compromisso ético de promover atividades de ensino, pesquisa e extensão que colaborem para a construção de uma sociedade baseada no respeito e na promoção de todas as pessoas humanas, mas de modo especial das populações em situações de maior vulnerabilidade. Assim, as atividades da cátedra são vinculadas a uma visão crítica e humanista do mundo e ao engajamento social da universidade, sendo ainda alimentadas por um espírito plural, de respeito pela diversidade, pela interculturalidade e pela interdisciplinaridade. Além dos cursos interdisciplinares e interdepartamentais de graduação e pós-graduação, que valorizam a diversidade de perspectivas sobre refúgio no ensino e que incluem a permanente formação de nós, né, os próprios docentes e pesquisadores, e inclusive, né, esse semestre nós estamos dando essa matéria, inclusive, às sextas-feiras, nesse horário. Então, cumprimentamos também nossas alunas e alunos presentes aqui e todos os colaboradores e colaboradoras que nos ajudam na matéria. Né? Mas, além dessas atividades de ensino, que sempre foram constitutivas do nosso trabalho na cátedra, nós também desenvolvemos algumas atividades interdisciplinares de pesquisa e extensão
tendo em vista, né, dentre outras várias coisas, as lindas, muito potentes pesquisas que as minhas colegas individualmente desenvolvem na sua respectiva área. Nas duas primeiras mesas desse seminário, nossas convidadas e convidados nos ofereceram diferentes olhares sobre a situação de imigrantes e refugiados aqui no Rio de Janeiro. Lideranças migrantes e refugiadas, representantes da sociedade civil, do CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Governo Federal, mas também representantes do Governo do Estado, da Defensoria do Estado, do Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes do município, e também de organizações internacionais como a ACNUR e a OIM, compartilharam conosco as diferentes perspectivas sobre alguns dos problemas e desafios, mas também sobre algumas possibilidades e lutas no que se refere à proteção, à integração, ao acesso a direitos e serviços públicos, mas também à própria participação, inclusive política, de imigrantes e refugiados no Brasil e no nosso estado e na nossa cidade. Dando continuidade às nossas intervenções, nossa terceira mesa, a mesa de hoje, ela é intitulada Questionando a Xenofobia, o Racismo, a Inimização e outras formas de violência contra migrantes e refugiados. Ela visa debater as diferentes gramáticas e formas de violência contra migrantes e refugiados a partir, precisamente, da perspectiva interdisciplinar que tanto caracteriza a nossa querida casa. Nela, busca-se problematizar o racismo, a xenofobia, a criminalização e a securitização da migração e do refúgio, assim como a violação de direitos linguísticos, as injustiças e violências epistêmicas, a desproteção de crianças e adolescentes, além de outras formas de violência contra essas populações. E para isso, a gente vai contar, e é uma grande felicidade para mim, né, poder ter a presença e a participação das minhas queridas colegas aqui da cátedra, que eu passo então aqui a apresentar para vocês, na ordem em que elas vão fazer as suas respectivas intervenções. Então, logo aqui à minha direita, eu tenho a amiga e professora Ariane Paiva, professora do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio e também uma das coordenadoras da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da PUC-Rio. Aqui, à minha esquerda, a querida amiga e professora do Departamento de Letras, do Programa de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da PUC-Rio, e também uma das coordenadoras adjuntas da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da PUC-Rio, professora Liana Guiar. Aqui, à minha direita, do lado da professora Ariane, professora Tereza Dias Carneiro, professora do Departamento de Letras e também do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da PUC-Rio e também coordenadora adjunta da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da PUC-Rio. Do meu lado esquerdo, ao lado da professora Ariane, a professora e da amiga Maria Helena Zamora, professora do Departamento de Psicologia da PUC-Rio e uma das coordenadoras adjuntas da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da PUC. E, à minha direita, na ponta da mesa, a minha querida amiga, a professora Rosana Colbines, professora do Departamento de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC-Rio e também uma das coordenadoras adjuntas da Cátedra. Então, queria agradecer a presença de todas e todos e todos, agradecer antecipadamente e mais uma vez a presença das minhas queridas amigas, e com isso passo então a palavra à professora Ariane. Obrigado. Bom dia a todos, todas e todos. Bom dia, gente. Encontro aqui é para a gente dialogar, né? No evento do serviço social, Rio Belo, por favor.
a gente tem se preocupado numa política inclusiva de fazer a autodescrição. Então, eu vou chamar a atenção aqui de todos os colegas, né, para a importância da gente mostrar quem a gente é, para quem tem baixa visão ou tem alguma dificuldade de identificação. Né? Então, eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo castanho escuro, um óculos de armação cinza, tenho aproximadamente 1,69 m, 75 quilos, né? Dizem que a gente abaixa, quando a gente vai envelhecer, a gente vai diminuindo, né? Então, até onde eu sei, eu tinha 1,69 m. Então, com isso, eu me apresento a vocês. Beto já disse, né? Sou professora do Departamento de Serviço Social. E o meu debate aqui, por favor, Beto, quando faltar uns 5 minutos, você já vai me avisando. Eu vou discutir a questão da governança migratória, né? Essa governança migratória global, fazendo a pergunta, né, para nós aqui da mesa e para vocês, se realmente a governança migratória global não pode ser considerada gestão da força de trabalho mundial. Né? Então, essa é a minha questão hoje aqui para o nosso debate. Primeiro, eu quero agradecer ao companheiro Beto e ao Willi pela oportunidade de estarmos aqui apresentando algumas reflexões sobre racismo, xenofobia e desigualdades que partem de nossos trabalhos desde 2017 com a formação da cátedra Zé Ribeiro de Mello aqui na PUC-Rio, e quero saudar, né, não só o Beto, mas as minhas colegas, e dizer que é sempre bom poder ouvi-las e aprender com elas. Acho que esse diálogo aqui é sempre maravilhoso toda vez que a gente consegue, né, fazer. Nos meus estudos recentes, eu tenho problematizado as dificuldades de encaixarmos os imigrantes nas muitas das caixas de categorias criadas pela tal governança migratória, estabelecidas nas relações entre as agências internacionais, os estados, os pesquisadores, as organizações sociais e tantos outros atores que participam dessa governança global. Para que, através dessas categorias, sejam delimitadas quais as formas de proteção e, no seu reverso, de desproteção em que as pessoas de mobilidade estarão sujeitadas em cada país. São muitas categorias: imigrantes econômicos, refugiados, deslocados climáticos, deslocados humanitários e o céu é o limite. Eu faço uma ressalva aqui para vocês para dizer o seguinte: eu não sou contra a ajuda humanitária, eu não sou contra o processo de proteção aos refugiados, mas eu estou aqui para problematizar essas categorias e mostrar o quanto que essas categorias influenciam nas formas de proteção e desproteção dos sujeitos com mobilidade. Ok? Então, de antemão, eu já peço desculpas, né, por fazer a crítica a esse sistema. Podemos lembrar, né, das políticas securitárias das fronteiras dos países, e aí do norte ao sul, e suas leis restritivas ou de acolhimento de imigrantes que estão diretamente vinculadas às relações econômicas, políticas e diplomáticas, o que envolve mecanismos sutis e outros nem tanto, que perpetuam a lógica liberal de meritocracia, definindo os migrantes elegíveis ou não elegíveis. É um acerto entre os estados e o mercado. Chama atenção, por exemplo, das primeiras políticas migratórias do Brasil nos séculos XIX e XX, que foram fortemente marcadas pela eugenia e o higienismo desde 1818. Eu parto da premissa, a partir de onde eu venho, né, das referências teóricas, metodológicas que eu utilizo, de que a chamada governança migratória, iniciada a partir do segundo pós-guerra, né, do pós-segunda guerra, dentre muitas finalidades, tem uma que é das mais importantes, que é a gestão da força de trabalho em um mercado mundial do trabalho consolidado nos anos de 1990. Né? Então, a gente vem consolidando esse mundo global que não é nada mais nada menos do que um mercado mundial, né,
tanto para o capitalismo quanto para as tecnologias e para a mobilidade humana. Se pensarmos, né, o processo de desenvolvimento capitalista mais recente e as suas implicações com as transformações dos movimentos migratórios, eu utilizo dois autores que eu gosto muito, que é o Pietro Basso e o Fábio Perot, dividem em três períodos as transformações das migrações na Europa. A primeira vai após a Segunda Guerra Mundial até metade dos anos 70, a segunda do final dos anos 70 até a grande crise de 2008, e a terceira abrange essa última década, né? Esses países da Europa influenciam as outras regiões do globo, né? Em suas grandes crises mundiais. Isso, como estamos num mundo globalizado, essas crises são sentidas em todos os países do mundo. Então, no pós-guerra, né, após o 45, a gente tem um modelo que o Hobsbawm vai chamar de anos dourados do capitalismo. Né? Anos dourados para quem? Né? Não foi para os países pobres, mas na Europa a gente chama, né, do grande período de desenvolvimento socioeconômico e que os migrantes tinham um lugar, né, na forma de produção. Então, eram bem-vindos os migrantes, inclusive pela grande destruição que a guerra trouxe, né, para vários países da Europa. Este movimento ele se recrudesce após 70, quando o mundo viveu uma grande crise do capitalismo global, e agora, mais recentemente, no pós-2008, em uma nova reflexão dessa crise, né, uma crise dos Estados Unidos, que todo mundo lembra, as questões do mercado imobiliário, né, que depois se expandiu, e aqui no Brasil a gente sentiu em 2014, né, lembram que o Lula disse que ia ser uma marolinha, né, e a gente viu a tsunami em 2014. A migração se depara, então, com um processo institucionalizado de precarização social e política e de criminalização do mundo, a partir desse processo. Nos processos avaliativos de consulados e das fronteiras, está presente um mérito individual, seja nos casos dos migrantes ditos econômicos, ou seja, aqueles que estão migrando para melhores condições de vida. Então, os melhores qualificados são os desejáveis. Também os turistas que possuem recursos, não é qualquer turista, né? E os estudantes que também se enquadram em alguns perfis. O mérito também está presente nas avaliações dos migrantes ditos forçados, já que os sujeitos nessas condições precisam provar que possuem merecimento e estão, de fato, necessitados de acolhimento e proteção. Neste sistema, os marcadores históricos de opressão, classe, gênero, raça, etnia, nacionalidade, serão utilizados para a manutenção de uma ordem global desigual entre países do centro do capitalismo e os países da periferia, bem como para garantir a divisão internacional, social, racial e sexual do trabalho. Então, algumas mulheres são muito bem-vindas em determinados países do norte que vão fazer um trabalho doméstico, né? E assim a gente pode definir várias categorias de migrantes, né, que também vão entrar com segurança ou não, com direitos trabalhistas ou não, em cada país. Nesse processo, dentro dos migrantes, a gente encontra hierarquias racializadas que reforçam os migrantes de elite, aqueles bem-vindos, né, e aqueles que vão sobrar para o trabalho mais precarizado, né, e mais temporário. Esses processos precisam, a gente precisa utilizar uma lupa, né, para entendê-los em cada realidade particular de cada país. Então, se a gente for pensar o Brasil, a gente tem que lembrar, né, que a gente viveu 300 anos, né, de escravidão e o que isso representa, né, nas subalternidades da classe trabalhadora no Brasil. Em todos os países de chegada, ainda que de forma diversificada, o racismo institucional atual fixa essas desigualdades sociais. Daí resulta a racialização das condições de classe dos imigrantes, com a formação de frações de classes operárias etnicamente caracterizadas e de minorias étnicas marginalizadas. Independente das grandíssimas filosofias de integração divulgadas nas instâncias institucionais,
a experiência concreta dos imigrantes é marcada, em geral, por uma rede de discriminação e práticas racistas. Essa é uma citação do Pedro, né, do Pedro Basso e do... Eu não sei o sobrenome dele, e do Fábio Peru, né? Então, na era neoliberal, o mercado de trabalho apresenta claramente uma hierarquização social e racial. O trabalho dos migrantes é canalizado em alguns setores e cargos, em particular no mercado de trabalho secundário, e é super representado nos compartimentos caracterizados da irregularidade, precariedade, baixos salários, alto risco de acidentes, trabalho pesado e baixa qualificação. Inclusive, no Brasil, a gente tem grandes situações de trabalho análogo à escravidão com migrantes, sejam refugiados, sejam migrantes econômicos, né? Então, essas categorias, elas precisam ser questionadas, né? Porque elas, de fato, têm garantido a proteção, né? Esse é um debate. A questão do trabalho, ela tem uma questão de ordem pública e tem se transformado também numa questão de militarização das fronteiras, com mecanismos sexistas, racistas e nacionalistas, né? Então, eu trouxe para vocês dois vídeos, aqui eu e Beto vamos passar eles, são muito curtinhos, para a gente mostrar um pouco isso que eu estou dizendo, né? Porque está num campo de abstração, parece que a gente está falando aqui teoricamente, mas a gente visualiza isso empiricamente. Então, eu queria, Luiz, para você. Qual é o vídeo? O do G1 e o... É o primeiro do... Esse é o primeiro. Isso. Eu fui lendo para fazer uma cola para não fugir dos 10 minutos. Eu espero que eu não passe. Está faltando som. Um evento que aconteceu muito perto aqui de nós, em Copacabana, alguns poucos anos atrás, né? Um brasileiro cantando muito animadamente, uma música que nós talvez, né, cantemos em várias circunstâncias, né? Quando estamos diante de um jogo de futebol, um jogo de futebol da Copa do Mundo, ou um jogo das Olimpíadas, né? E ele faz isso, na verdade, contra uma outra pessoa, né? Um sírio, e ele está, né, cantando que ele é brasileiro, eu sou brasileiro, né? Para legitimar o tipo de violência homofóbica que ele está performando ali contra o sírio.
vocês conseguem identificar essa cena, uma carrocinha de figa, uma abordagem depois, e uma das pessoas com um porrete na mão, e hostilizando aquele imigrante, né, que é um sírio, para que ele saia dali, porque aquele espaço é nacionais. Consegue perceber a música que ele está cantando? Nota que inicialmente o discurso é articulado, né, e fundamentado a partir da ideia de que esse país aqui é dessa pessoa que está cantando, né? E ele vai falar, sai do meu país, sai do meu país, né? E depois ele canta assim. Nas aulas que a gente dá, geralmente eu sou meio obcecado com essa questão, né? A pergunta que eu coloco, e especialmente aqui, né, no seminário da graduação do IRI, é o que as relações internacionais e o que todos nós temos a ver com isso? Se não pelo simples, enorme fato de vivermos num mundo enquadrado a partir de uma gramática internacional, que constitui essa imaginação moderna em que supostos indivíduos que são cidadãos e nacionais em determinado estado-nação são os donos daquele território e não outros que vêm de outros lugares. Logo, essa é a norma. Uma norma que todos nós corroboramos e reproduzimos. Pode passar o outro, que tem a ver com esse, né? Esse é um pouquinho mais antigo. É de um. Pode ver? E São Paulo facilitou o meu trabalho, né? Então, eu vou deixar essas imagens para a gente poder conversar sobre o que eu falei e sobre o que elas representam. Tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado, Ari. Passo a palavra, então, agora à professora Diana Biara. A palavra é sua. De novo, né? Então, gente, bom dia. Queria agradecer muito ao Beto pelo convite, aos colegas todas. É um prazer estar com vocês. Vou falar muito rapidamente sobre como eu, uma professora de letras, né, de língua, tenho tentado me inserir nas discussões na cátedra, talvez por um caminho um pouco convencional, né, para quem não conhece bem a área de estudos da linguagem. Eu acho que são duas frentes, né, as minhas frentes de trabalho aqui na cátedra. Na primeira delas, eu tento pensar na centralidade da narrativa no processo de elegibilidade de pessoas refugiadas, tentando refletir sobre como uma visão performativa do refúgio pode oportunizar a crítica aos processos de categorização de que falava, né, agora há pouco, a Ariane. Mas até para não expor um pouco aqui com a fala dela, eu vou apresentar uma segunda frente, né, com mais detalhe para vocês, que é uma pesquisa que eu tenho desenvolvido, e aí na esteira de dezenas de pesquisadores ao redor do mundo, sobre a forma como refugiados são representados na mídia. Eu tô abordando, então, a questão da violência, a partir da noção de violência simbólica, né, e de injustiça histérica. Então, como é que são as representações, como é que são os direitos
a representação de pessoas desligadas, e a partir de uma visão teórica específica, que é da análise do discurso. Vou começar explicando de maneira muito geral o que é a análise do discurso, né? Como é que é a análise do discurso de texto e mídia. Claro que é um lugar comum, né? A gente pensar, a gente dizer que não existe neutralidade na mídia, né? Ninguém aqui é inocente. Mas a análise do discurso, ela se ocupa em identificar certos dispositivos linguísticos específicos que fazem com que, no lugar da gente anunciar uma posição ideológica, enquanto isso ela é uma posição, fazem justamente o efeito de legitimar ou de naturalizar uma posição como se ela fosse a única posição, né? Criando, então, consensos a respeito de certos eventos e certas pessoas. Tem sempre maneiras diferentes, né, de dizer a mesma coisa. E o ponto aqui é marcar que essas alternativas elas não são acidentais, né? Elas não são simplesmente obra, né, da nossa vontade, do nosso estilo pessoal, mas elas carregam discussões ideológicas, que são discussões importantes da gente pensar o modo como refugiados são representados. Eu elegi 2 dispositivos desses, né, trabalhados pela análise do discurso, para mostrar aqui para vocês. Primeiro, é uma noção, a palavra em inglês é collocations. O que são collocations? São palavras que se acompanham com muita frequência, palavras que sempre andam juntas. Geralmente a gente identifica essas palavras quando a gente monta um corpus de mídia formado por centenas ou milhares, né, de reportagens, notícias, e pede para um software poder identificar, né, a distância entre as palavras e a frequência com que elas ocorrem. A importância de identificar collocations é que essas palavras que andam juntas sempre, né, elas criam um vínculo entre elas tão forte, né, que uma espécie de associação se cristaliza, se solidifica, se torna difícil de desconstruir, né, e que opera muito diretamente na maneira como a gente percebe os eventos são representadas por essas palavras colocadas. Então, só para vocês terem uma ideia de quais são as palavras que mais frequentemente vêm acompanhadas da palavra refugiados na mídia. Ilegal, crise, nacionalidade e números. Né? Palavras que dizem quantidades, né? Milhares, centenas. Claro que essas palavras enquadram, né, no que eu vai explicar para vocês, porque uma visão política, né, sobre refúgio. E é uma visão negativa, né, que tende a enquadrar a questão do refúgio como um problema de grandes proporções. Em geral, né, quando a gente observa as colônias ou mais frequentes, para imigrantes e refugiados, a gente percebe um outro padrão. E esse é o segundo dispositivo que eu queria contar para vocês hoje, que é o de metáforas conceituais. Muitas dessas palavras que vêm junto, né, com refugiados, frequentemente, são expressões metafóricas. Metáfora todo mundo sabe o que é, mas a noção de metáfora conceitual quer dizer, né, mais tecnicamente, o seguinte, né, quando a gente compreende uma ideia abstrata ou uma ação abstrata a partir de uma experiência concreta, muitas vezes ligada, né, à nossa percepção sensorial. Já vou dar exemplos disso, né? As metáforas conceituais, elas com o tempo, elas vão se cristalizando e a gente perde até a memória de que elas são metafóricas. Vou dar um exemplo básico que na vida acadêmica a gente usa o tempo todo, a ideia de defender uma tese, né? A ideia, o uso desse verbo, né? Ele não parece metafórico aqui na vista, tão acostumado, tão cristalizado, mas ele encapsula um certo discurso sobre a vida acadêmica, essa maneira de perceber que se faz da vida acadêmica, né? E o problema da metáfora conceitual é que a metáfora conceitual ela é parte da maneira como a linguagem funciona, né? A gente não tem como evitar. Mas é interessante que a gente pesquise quais são as metáforas conceituais ligadas a cada um dos fenômenos que a gente estuda,
porque ajuda a pensar também quais são os pontos de vista que foram, né, de alguma maneira, descarregados como mais consensuais. Então, dentre as metáforas mais frequentes, falar de refúgio, são dentre as metáforas não humanas mais frequentes para falar de refúgio, são as metáforas que relacionam refugiados a líquidos ou a água. O que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente fala em fluxo de imigrantes, quando a gente fala em onda de imigrantes, de refugiados, quando a gente fala de enxurrada, quando a gente fala em inglês, né, a palavra que representa inundação, a gente está enquadrando, né, a chegada de populações refugiadas no território como desastre natural, né? Tem uma certa ideia de falta de controle, né, de necessidade de contenção, né, de gestão. Isso tudo está encapsulado, né, nas metáforas relacionadas à água. Outra metáfora conceitual muito frequente, e aqui é uma metáfora, de novo, não humana, são as que vão conceber refugiados como objetos. Então, quando a gente fala em pessoas, mas usa para falar delas verbos como transportar, remover, ser atraído, ser arrastado, né? A gente está pensando nessa narrativa, né? Nessa grande narrativa de que a imigração está relacionada com pessoas, com vidas de pessoas, com destino de pessoas, com trajetória de pessoas, né? Mas com relações materiais, né? Desumaniza as pessoas envolvidas, né? Reifica, né? As pessoas envolvidas nos processos de deslocamento. E dentre as metáforas que são humanas, né, que são mais frequentes quando a gente pensa em pesquisa, são as metáforas que vão conceitualizar refugiados como invasores ou inimigos. Né? Isso, principalmente na literatura internacional, aparece muito. Quando a gente fala em hordas de refugiados, quando a gente fala em invasão, né, invasores, tropas de refugiados, a gente está, né, tratando dentro do semântico da guerra, dentro do semântico, né, da inimizade. Então, aqui a gente não está desumanizando necessariamente, mas a gente está apresentando como ameaça, né, fazendo uma avaliação moral. Então, assim, só concluindo, né, que nosso tempo é muito curtinho, mas depois a gente abre para a discussão, se o efeito, né, desses dois microdispositivos que eu apresentei aqui não é de produzir necessariamente, né, em todos eles, minimização, eles produzem a relação com o refugiado como uma relação negativa. E o problema é que o discurso, né, os recursos discursivos, eles afetam a nossa racionalidade sobre esses problemas e também os nossos afetos em relação a esses problemas. Né? Então, refugiados, em resumo, eles são sempre apresentados como eles são sempre apresentados de maneira homogênea, né? Eles são sempre apresentados como massa, como um tipo de massa que necessita um tipo de contenção. E se isso há uma violência da natureza, que vocês viram no vídeo, isso é um tipo de violência que, de alguma maneira, autoriza, né, ações verbais e não verbais, como as que a gente viu nesse vídeo, né? Porque, como eu disse no início da minha apresentação, naturaliza uma forma de ver esse fenômeno. Existem muitos pesquisadores da área do discurso que fazem, só para concluir, apelos, né, frequentes, né? Parem de usar esse tipo de metáfora conceitual, né, nas suas redações, parem de colocar essas palavras juntos, né, as palavras que representam pessoas em deslocamento. Isso, de fato, né, importa para a maneira como a gente, no fim das contas, né, recebe concretamente esses dados. Obrigada. Liana, querida. Diana, obrigado. Passo então a palavra à minha colega e amiga Tereza Carneiro. Tereza. Ah, passar o
Bom dia. Agradeço o convite para estar aqui hoje, feito pelo Beto Amato, junto com colegas da Cátedra CFP de Melo. É sempre um prazer e uma honra estar junto dele e delas. Minhas pesquisas no contexto do refúgio se referem às línguas, às diferenças de línguas, à tradução e interpretação comunitária, à mediação linguística e intercultural e aos direitos linguísticos. Esse é um campo muito vasto e hoje aqui só vou ter tempo de arranhar a superfície desse manancial de questões complexas. Nos últimos 2 dias aqui nesse seminário, ouvimos relatos e depoimentos e volta e meia a questão linguística surgiu. Seja no caso do afegão no aeroporto, que ninguém entendia e que foi interpretado por um dispositivo de inteligência artificial, seja pelo refugiado nigeriano abrigado, visto como perigoso porque entenderam que ele queria uma navalha, quando ele só queria uma lâmina para se barbear. Outros falaram em barreira linguística nos serviços públicos brasileiros e outros ainda em cursos de português como língua de atendimento. Tudo isso advém do fato de que o refugiado, ao contrário do migrante voluntário, normalmente não aprende a língua do país para o qual migra antes de chegar. Seja por razões de tempo ou dinheiro, seja simplesmente porque não sabe em que país vai, por fim, se estabelecer. Não há planejamento linguístico quando tudo é incerteza. Não Batista, na cerimônia de posse da ALE, Associação de Lideranças de Imigrantes Refugiados e Apátridas do Rio de Janeiro, quando perguntado qual foi o maior desafio que enfrentou ao chegar ao Brasil, ele não estudou e respondeu: a língua. A Polícia Federal, o CONARE, a sociedade civil, os serviços públicos brasileiros estão muito mal aparelhados para atender solicitantes de refúgio, refugiados, imigrantes, de modo geral, que falam não só línguas majoritárias, como o inglês, o francês e o espanhol, mas principalmente línguas minoritárias e minorizadas, como o crioulo haitiano, o wolof ou o lingala. A política pública oficial é oferecer aulas de português para esses migrantes, como se num passe de mágica fossem poder aprender a língua oficial do país e imediatamente se comunicar, conversar, argumentar, trabalhar e estudar essa língua. É só a gente parar um instante para pensar quanto tempo a gente demorou para adquirir proficiência nas línguas estrangeiras que falamos, sendo que as aprendemos de forma protegida e confortável, em nosso próprio tempo, em sala de aula, programas de intercâmbio e viagens de curso. Essa estratégia de assimilação está baseada na falsa ilusão de que o Brasil é monolíngue, e não um país de superdiversidade linguística, quando pensamos em todas as variantes regionais do português, nas línguas indígenas, nas línguas dos africanos escravizados, nas línguas das migrações tradicionais, como japonês, italiano, alemão, holandês, e nas línguas dos fluxos migratórios mais recentes, melhor. Os migrantes têm direito de aprender o português, mas também de falar em suas próprias línguas em território nacional. Isto é, têm direito à tradução e à interpretação. Entenda-se aqui, quando falo de interpretação, é tradução oral, e não interpretação de texto ou interpretação digital. Essa introdução toda foi para chegar ao ponto do qual vou tratar muito rapidamente aqui hoje, que são os direitos linguísticos entendidos como direitos humanos. Que voltar aqui. Sim? Desafio. Ela. Tá. Você quer passar? Eu posso passar aqui. Então. Bom, entende-se, então, que a liberdade de expressão é um direito humano e os direitos linguísticos estariam ligados a esses direitos de falantes de línguas regionais ou minoritárias, de preservar ou se expressar em sua própria língua, que pode ser uma ou várias no âmbito público ou cívico, sem serem discriminados por isso.
Eu chamo a atenção nessa definição para o fato de serem línguas regionais ou minoritárias. Aqui, quando a gente fala de direito linguístico, ninguém está falando do direito do americano de falar inglês, certo? Estamos falando do direito de um haitiano falar crioulo. E existe uma grande polêmica, né, não só na teoria política, mas também no direito internacional, para isso que nos parece um pensamento muito óbvio de entender os direitos linguísticos como direitos humanos. Bom, existe essa grande classificação entre direitos linguísticos orientados à tolerância e os orientados à promoção. E aqui é que a gente vai ver o cerne da questão. Os direitos linguísticos orientados à tolerância têm mais a ver com direitos individuais das pessoas de falarem sua língua, seja em sua própria casa, seja nessa esfera privada, ou até na esfera pública, mas como liberdade de reunião, como liberdade de organização. O que é mais complexo são os direitos linguísticos orientados para a promoção, que aí seriam, sim, direitos coletivos, de toda uma comunidade falar aquela língua. Né? E esses regulam o grau de reconhecimento desses direitos na esfera pública ou na esfera civil do Estado-nação. Bem, a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da Unesco de 2001 faz essa distinção entre direito linguístico individual e direito linguístico coletivo. O individual, então, é esse direito de se expressar na língua de sua escolha, mesmo que você fale a língua do país onde você está, mas a possibilidade e o direito de falar sua própria língua em países estrangeiros. E o direito coletivo, então, seria esse direito de disseminar informações na língua de sua escolha, garantindo a continuidade de uma comunidade que fale essa língua. Esse caráter comunicativo dos direitos linguísticos não prescinde de tradução e interpretação, quando necessário, aplicando-se à comunidade de imigrantes e de povos originários. Então, aqui alguns marcos dos direitos linguísticos, né, no âmbito internacional. O primeiro deles é a própria Declaração Universal de Direitos Humanos. A gente vai ver um trechinho aqui. A Declaração de Santiago de Compostela, do TEM Internacional de 2003, a Declaração Universal de Direitos Linguísticos, chamada de Declaração de Barcelona, de 2006, que foi um documento assinado pela Unesco, TEM Internacional e organizações não governamentais. A Declaração Universal sobre Diversidade Cultural da Unesco, de 2001, que expressa claramente a interconexão entre direitos humanos linguísticos e diversidade cultural, e, por fim, a Resolução 61/2006 da Assembleia Geral da ONU de 2007. Aqui, na Declaração Universal de Direitos Humanos, está em negrito a palavra língua, que muitas vezes ela passa um pouco despercebida desse artigo 2º, que é tão conhecido por todos nós, né? Então, a gente pensa, às vezes, com muito mais frequência na questão de raça, de cor, de sexo, de religião, de opinião política, e a língua fica um pouco aí esquecida nesse 2º parágrafo, né? Todo ser humano tem capacidade de gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, incluindo língua, né? E também no artigo 19, todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e de expressão, e isso inclui implicitamente a liberdade de expressão em sua própria língua. A Declaração de Barcelona trouxe só um trechinho aqui, deixei marcado em vermelho, como ela já é muito mais explícita. Quanto mais o tempo passa, mais a questão dos direitos linguísticos, né, nos documentos supranacionais vai ficando cada vez mais presente, né? Então, eu marquei ali o direito ao uso da língua em privado e em público. Passando, então, para a Resolução 61/2006 da Assembleia Geral da ONU, também deixei marcado ali em vermelho, né? O multilinguismo genuíno promove a unidade na diversidade e o entendimento internacional e reconhecendo a importância da capacidade de se comunicar com os povos do mundo em suas próprias línguas. Então, esses documentos vão ser repetidos de uma certa maneira, que é essa ideia de poder e ter o direito de falar sua língua, mesmo em território estrangeiro. E na Declaração de Barcelona, temos ali duas passagens marcadas em relação ao direito à tradução.
Todas as comunidades linguísticas têm direito de se beneficiar dos meios de tradução nos dois sentidos. Né? E no artigo 20.2, de qualquer maneira, todos têm direito a serem julgados numa língua que sejam capazes de compreender e possam falar ou obterem gratuitamente um intérprete. Já chegando mais ao final dessa minha fala, então eu queria apresentar essa grande área que nos estudos da tradução se chama de interpretação comunitária, que é um tipo de interpretação que ocorre entre pessoas que vivem na mesma comunidade, sociedade ou país, mas que não compartilham uma língua em comum. E essa pessoa que vai fazer essa intermediação entre quem não fala a língua do país com quem fala, se chama intérprete. A interpretação comunitária é muito vasta, eu trouxe aqui alguns campos, e ali um dos campos que a gente vê mais para o final seria a interpretação para migrantes e refugiados. Seguindo da interpretação para indígenas, para surdos, etc. Bom, temos um projeto de lei de implementação no Senado. Ele foi escrito por um grupo de pessoas que estão muito mobilizadas nesse sentido, não sei por mim. É um projeto de 2020, ele está parado lá, aguardando pela política, mas a gente tem esperança de que ele ande, né? E o projeto diz o seguinte: institui-se como política pública a obrigatoriedade da alocação de tradutores e de intérpretes comunitários em todas as instituições públicas federais, estaduais e municipais, de forma permanente ou através da formação de núcleos especializados em tradução e de interpretação comunitária, especialmente organizados para atender as demandas específicas de cada área. No momento, em 2020, esse projeto de lei foi apadrinhado e encampado pelo senador Paulo Paim, que no momento era presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, infelizmente não é mais. Bom, só para então a gente encerrar, eu trago aqui uma questão que foi tratada anteriormente nesse seminário, que é a entrevista de elegibilidade, por qual a maior parte dos solicitantes do refúgio passa, e marquei ali, né, em dois momentos diferentes, que na própria cartilha dos solicitantes de refúgio está ali bem claro que o solicitante de refúgio tem direito a ter um intérprete nessa entrevista de elegibilidade. Porém, na parte, segunda parte, né, que já foi retirada do site do CONARE, está ali bem claro que o CONARE providencia intérpretes em apenas 5 línguas: inglês, espanhol, francês, árabe e chinês, todas línguas majoritárias e nenhuma minoritária, né? Que é justamente o que mais falta para esse solicitante de refúgio, porque nada garante que um africano que venha de um país cuja língua oficial seja em francês, ele fala francês. Nada garante. Ele pode falar francês e não ter, talvez, a proficiência necessária para se expressar numa entrevista como essa, sob tensão, por exemplo. Né? Então, aqui a gente vê... e outra coisa que eu queria também ressaltar é que esses intérpretes que trabalham na entrevista de elegibilidade são todos voluntários. Eu tenho vergonha de dizer isso. O CONARE ele tá sob a égide do Ministério da Justiça. O Ministério que tem uma dotação de verba muito grande. E não é possível, né, que esse Ministério não tenha dotação de verba para pagar os intérpretes que trabalham nessa entrevista. Então, todos trabalham de forma voluntária. Bem, então, para encerrar minha fala aqui hoje, eu queria deixar bem claro que eu não sou contra o ensino de português como língua de acolhimento, seria leviana se eu falasse isso, mas sou contra de que, com isso, o Estado brasileiro se exima da responsabilidade de prestar assistência linguística com a intermediação de tradutores e intérpretes comunitários a solicitantes de refúgio e refugiados, não respeitando o direito que a população tem à tradução e à interpretação. Muito obrigada. Tereza, nós que agradecemos, muito obrigado. Eu passo então a palavra aqui da minha colega, a professora Maria Helena Zamora.
Bom dia. Bom dia. Eu realmente gosto de participar dos minhas colegas, porque eu sempre aprendo, revejo muita coisa, né? Fisicamente, eu poderia me descrever como mulher mais ou menos, mais 61, 70 quilos. Sou branca e o cabelo é muito fresco e sou, portanto, implicada no tema do racismo de nenhuma maneira, por não ser branca, né? Ser uma pessoa que tem passabilidade branca em um país muito racista, mas pai negro e indígena. Então, a gente começa com os temas porque está levada a eles, eu pensava mais neles, né, desde sempre. No meu caso, não foi assim. Eu estudava muito mais direitos da criança e do adolescente, outras questões conectadas a questões da psicologia, de saúde mental, e por aí afora, e eu sempre via conexão com o racismo, então resolvi que o meu tema central seriam as relações raciais, e aqui estou continuando isso. E quando eu entrei para a cátedra, né, foi um momento muito feliz. Olha, eu comecei a estudar também mais xenofobia, os atravessamentos do racismo e todos os processos ligados a essa questão. Tá bom? E a gente aqui na cátedra tem prestado atenção a isso desde o começo. E uma das razões porque a gente tem começado assim, trabalhando esse tema, quando outros temas foram surgindo, e não são menos importantes, né, é que em 2017 nós fizemos um levantamento antes da constituição formal da Cátedra, a gente já estava junto, a gente fez, fazendo aniversário agora, esse momento, a gente fez uma reunião e convidou muitos refugiados, muitos representantes de organizações que trabalham com refugiados para elencar as maiores questões para eles, as maiores dificuldades para eles no seu cotidiano no Brasil. Alguns tinham acabado de chegar e outros já estavam aqui, esses representantes. Em primeiro lugar, eles falaram da língua, em segundo lugar, do racismo, do xenofobia, em terceiro lugar, das dificuldades de trabalho e subsistência. Você vê, em geral, existe uma generalização sobre pessoas que estão passando por dificuldades e que a primeira coisa que mais passa na cabeça dela, o que as define, para muita gente, é ter que correr atrás para poder comer. Não foi isso que eles falaram, né? Eles falaram dessas dificuldades, porque elas também são dificuldades que afetam a sua dignidade de muitas formas. Então, a gente desde sempre trabalha com isso, né? E o racismo e a xenofobia, eles podem se expressar de várias maneiras, desde de injúrias até ações, né? Eu estou falando de uma maneira bem simples, né? Muito diferentes, que elas, no campo da psicologia, elas estão pensadas como tendo um potencial traumático, né? Então, esse potencial traumático, o que seria um trauma, né? Eu vou lembrar aqui da Grada Quilomba, que ela vai falar que uma situação em que se coloca a pessoa, e ela estava falando de mulheres negras universitárias, ela estudou o ambiente universitário, costuma-se pensar no ambiente, né, muito acolhedor, livre de racismo, e não é, né? E aí, quando certa forma de agir, ou peso de certos discursos, caíam sobre essas mulheres, como se elas tivessem saindo do dado de serem mulheres sofisticadas, intelectuais, mulheres negras, muito
muito bem-sucedidas, e elas passaram diretamente para a situação do contexto da plantação, do contexto de escravidão ou de trabalho similar. Então, o trauma, ele tem a possibilidade de fazer um deslocamento, né, da pessoa para outra situação. Essa é a situação traumática original, e a gente fica imaginando o rapaz sírio, fica imaginando esses outros camelôs africanos, fica imaginando como é que outros encontros de palavras e ofensas, quando se repetem, fica para eles. Né? Porque se isso tem, portanto, um potencial, a gente não pode afirmar que causa, mas tem potencial traumático, e isso seria suficiente para a saúde mental se ocupar dessa questão. Então, esse impacto na saúde mental, ele pode também afetar a possibilidade de desenvolvimento intelectual e cognitivo, e aí a gente vê, por exemplo, nos estudos impactados, que é especialmente verdadeiro com crianças, né, no contexto das escolas, quando isso aparece, né, e o Brasil, como um país muito racista, né, esse impacto do racismo sobre as crianças brasileiras ou refugiadas, né, está ainda sendo estudada, e ele está diretamente relacionado com a desistência do estudo que tinha sido chamado não bem fracasso escolar, fracasso social da escola em preparar para a diversidade. Mas a pergunta é se a gente continuaria indo para um lugar onde tudo em nós é estranhado e ofendido, né? A gente pode pensar nesse impacto, apesar da situação difícil, na possibilidade de trabalhar, né? E aí eu estou fazendo com todos aqui, né? Com todas aqui, pensar o caso Moise, né? Em que teimou em receber um dinheiro por dura jornada de trabalho, né? E foi abatido de uma forma animalizada, né? Inclusive num contexto em que era dia, né? E que câmeras, pelo menos a alguma distância, se tem a câmera que é o operando, né? Eu poderia ter, né? E na passagem de pessoas preferiram ir à praia do que procurar saber que eram aqueles paus que se batiam e aqueles gritos que se soltavam ali, né? Um negro apanhando até a morte não chama tanta atenção aqui, não é? E isso, minha colega já falou muito bem, também é produzido por uma mídia racista, ou que reproduz o racismo muitas vezes. Não aqui que eu não vejo a contestação de um trecho de televisão, de transmissão de vídeo, o que for, de tudo, mas não pode assim, tal coisa e tal. Mas vocês estão, dessa forma que se fala, vocês reportam fascistas, acho que não tem nem dia que a gente não veja uma coisa como essa. A questão é que eles, como diz o professor Luiz Antônio dos Santos Batista, num texto pequeno e brilhante chamado Os Amoradores de Facas, é que muitas vezes esses que enunciam a fragilidade ou a periculosidade das vítimas amolam as facas. Não são eles que enfiam a faca, mas eles amolam as facas. Esse texto é muito importante, muito interessante de ser lido. Então, essas questões, o racismo tem um impacto também no adoecimento das mais diversas formas, né? E isso é conhecido na literatura mundial como uma população especialmente vulnerável ao adoecimento psíquico, não apenas pelas dificuldades inerentes ao processo de migração, né? Mas pelo que encontram nos países para onde vão. Então, não se pode dizer que migração, que migrar ou que pedir refúgio é em si alguma coisa patogênica, ou que pode ser, né? O que a gente precisa reconhecer é que as condições de recepção, como ficou muito claro, começam
com a linguagem, a língua, né? Como é que ele é recebido, se é possível ser recebido nesse sentido, né? O que mais, que outros desdobramentos isso vai causar? Dentro dessa questão de saúde mental, né, não é possível deixar de mencionar a questão de gênero, onde quando o contexto de refúgio e imigração é feito por uma família ou por um casal, a gente precisa entender que isso é atravessado, toda a dificuldade que ele já tem, por tudo que foi mencionado aqui, ainda é atravessado pela lógica patriarcal, né, que pode assumir formas diferentes, o patriarcado tem diferenças em cada lugar, mas é uma construção, né, hegemônica. E a partir da compreensão dessa lógica patriarcal, a gente sabe que as mulheres e meninas levam a pior. Então, existe já um consenso em literatura internacional, né, em que as mulheres e meninas nesse contexto são particularmente vulneráveis. E aí eu nem estou falando na exploração do trabalho, nem estou falando de mulheres e meninas forçadas à prostituição, não estou falando disso. Eu estou falando da possibilidade, dentro da família, com o aumento do estresse, para que eles possam se estabelecer em um outro país, como a chance disso aumentar é grande, né? O que também está sendo confirmado cada vez mais por vários. Então, fechando tudo, embora eu tenha focado aqui em algumas possibilidades de vivências de pessoas, de indivíduos, a gente só pode fazer fácil, só pode enfrentar esse tipo de coisa com a ação, a construção, a avaliação, o monitoramento, o aperfeiçoamento de políticas públicas. Né? Não vai haver serviços de psicologia de universidade ou serviço voluntário que possa dar conta, né, de uma questão tão grave. As políticas públicas não podem patologizar as diferenças e inventar, como já está sendo inventado, síndromes ligadas à migração e ao refúgio, mas devem se unir com outras políticas, né, não apenas a saúde, mas com um sistema articulado, né, de políticas públicas, informação de funcionamento de rede, né, acessível, né, bem divulgado, para que esse sofrimento possa ser minorado. Então, essas seriam algumas questões, espero que eu tenha deixado claro o potencial realmente adoecedor do racismo e da autonomia. Obrigado, Maria Helena. Obrigado, Amora. E com isso eu passo então a palavra aqui da colega e amiga, professora Rosana Colbini. Muito obrigado por ter aceitado o podcast hoje. Gente, cara, muito bom estar aqui perto de todos os meus amigos. Meu amigo, eu vou ser brevíssimo. Na verdade, eu combinei com o Beto que eu ia fazer uma figuração aqui hoje, na verdade, e só para dar passagem e ceder a vez, um relato de um adolescente venezuelano de 13 anos, com quem a gente convive no âmbito de estimação, que é a carreira da Escola Municipal da Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro, já desde 2022, com foco semanal de portadura, um grupo de 14 crianças e adolescentes nessa escola. É um projeto aplicado aqui estudos avançados em universidade, teve uma parceria inicial com várias Caritas, um projeto que começa a partir de demandas da própria escola, que nota situações cotidianas de violência, de xenofobia, contra os alunos migrantes venezuelanos, que praticam criança nessa escola municipal.
disponível em contato com o Pet Caritas, que é contato com a Cássia. E a gente começa, então, ali em 2022, um trabalho hospital colaborativo, com a gestão da escola, os professores, os alunos e alunos como um todo, de maneira mais focal, com esse grupo de 14 adolescentes, crianças que se desenvolvem no ano. É um trabalho pautado nas linguagens artísticas, em especial na literatura infantil, mas também na música, nas artes da cena, no desenho, procura co-criar com as crianças e jovens experiências incríveis, vínculos de afeto de confiança, que favoreçam a emergência dessas narrativas, né, que essas crianças vivenciam nesse processo. Uma briga, Gente, então, abrimos para vocês, para perguntas, comentários, questões. Lari? Ali em cima, Larissa. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Larissa Firmino. Eu gostaria primeiramente de agradecer a mim, eu gostei muito mesmo. Eu tenho uma pergunta em relação ao uso lexical das nossas palavras para a gente se referir a essa questão de obrigado. Porque eu gostei muito quando você fala dessa questão do nosso uso dos microdispositivos linguísticos em relação à minimização com esse obrigado. Poderia repensar nossa escolha lexical para tratar, seja na teoria, seja no trabalho, na mídia, como a gente pode repensar o nosso uso de palavras. E eu também gostaria de perguntar, eu só não consegui enxergar, mas eu acho que é Maria Helena, né? Você falou sobre a questão de muitas pessoas não enfiam uma faca, mas amolam uma faca. E eu gostaria muito de saber qual é esse dele, que eu não consegui compreender. E eu gostaria muito de agradecer o vídeo, achei sensacional. Assim, eu não sei como falam direito autorais, assim, mas eu achei muito interessante para a gente externalizar, dar voz também a esse rapaz, caso ele queira ter voz também, contar a própria história, a gente também pensar como ele pode ser também autor de uma própria história, de um próprio livro, assim, que é assim, sensacional, você está numa conversa e você começa a contar a própria história, folheando um livro, assim, e pensar em como ele pode ser também autor da própria história dele, também pensar em como ele gostaria de passar adiante essa mensagem. E também sobre a questão da PR, eu achei assim, sensacional. Eu não sei como está a questão da tramitação, mas eu tinha olhado na internet e tinha só 5 votos contra, mas praticamente 95% a favor. E eu queria também saber como foi o andamento disso, porque são pessoas assim que vão no serviço público, propõem, e teve ontem uma pessoa que veio aqui que um convidado falou que o cara foi num órgão público e ele lidou com a língua, assim. Como que ele pode pensar, talvez, se insistir nessa tese, né? Você falou que o Paulo ele saiu também, que essas pessoas estão aqui no serviço não estão atendidas. Assim. Enfim, elas acabam ficando sem acesso a direitos, sem saber o que elas têm direito também, né? Porque as pessoas não conseguem compreender, né? E tem também pensar em como a gente tem uma gama de profissionais que estão em um processo assim, por exemplo, minha mãe, ela é assistente social e ela tem atendido muito venezuelano. E ela fala assim, é isso, você fala em nome. Como que eu posso atender essa pessoa com qualidade? Aí você vai, você tem uma constância e fala assim, não tem tradutor. E eles se viram, sabe? Então, como é que a gente pode capacitar esses profissionais? Como que a gente pode também disponibilizar diversos profissionais para atender todo mundo do setor público
sendo que dentro do que já existe no Conar, nem eles são valorizados como intérpretes, assim. Então, assim, como que a gente pode repensar esses cursos? Obrigado, Larissa. Eu vou acumular talvez mais duas intervenções, tá bom? Então, uma aqui na frente, você quer falar isso, né? E uma aqui, tá bom? Duas, por favor. Milena e como você chama? Marcele. Se você pudesse apresentar, Oi, gente. Boa tarde. Eu sou uma estudante da PUC, da Universidade de muito realmente eu estou em inglês e eu não estou muito porque eu trabalho de perto, Zona Sul, e lá vão muitas pessoas que não sabem falar português. E eu já ouvi muitos comentários tipo, eles veem nosso país, não sabem falar nossa língua. E eu queria saber como nós, que não temos muito acesso a uma boa educação, que eu estiver para a escola pública, se falando, como nós podemos fazer para acolher essas pessoas, mais para a gente, Brasil, é um país desenvolvedor, mas na prática a gente não vê isso, como foi o caso do africano que foi, desculpa por não convidar na geração dele, cobrado para jovens. Então, todo mundo pode fazer para acolher essas pessoas dentro da nossa realidade. Então, com a educação que nós temos, com acesso, dependendo da pessoa, limitado que nós temos para poder abraçar essas pessoas. E muito obrigada mais uma vez. nós que agradecemos a sua presença, querida. Muito obrigado pela Bom dia. Primeiramente, queria agradecer, que foi enriquecedor em todas as falas, tanto na questão de mídia, quanto na questão linguística, trazer artigos. O vídeo, principalmente, é emocionante, total, ver a criança conseguir interpretar através dele, ressignificar a questão do livro para ela e conseguir até identificar outras crianças que estão lembrando também, para poder até mesmo ajudar. Adorei a questão que a Larissa trouxe dele trazer e significar claro quando ele se sentir à vontade. Mas a minha pergunta vai uma geral para quem responder e uma mais direcionada para a Maria Helena. Tipo, na questão da lógica patriarcal, a gente pode afirmar que as mulheres, no geral, elas já são menos favorecidas, com menos privilégios na sociedade. Então, quando a gente põe elas no cenário de refúgio, de migrante, você põe a mulher mais vulnerável ainda na sociedade. Não somente para a xenofobia, sexismo, racismo, etc. Quanto mais minoritário, mais vulnerabilidade. Então, eu queria saber como que a gente poderia intervir nesse cenário, não só no Brasil, mas também para fora, no Oriente Médio, por exemplo, a visão da mulher é diferente daqui dentro, então como que a gente poderia intervir de uma maneira geral, não somente específica. E enquanto a Marcele falava, eu pensei que a gente poderia pensar que a xenofobia mais ampla, atingindo um público geral, uma população maior, ela entraria na lógica do oprimido querer ser o opressor, porque quando o brasileiro vai para fora, ele é acometido por xenofobia pelos europeus, pelas superpotências, então a gente já tem uma visão de eu sou inferior, numa lógica assim. Então, como eu sofro por eles, os latinos, os países próximos a mim, eu estimo com inferioridade, porque eu sou maior na América Latina, então, como eu sou maior, eu viro o opressor dentro desse enquadro, entendeu? Então, eu queria saber se a gente poderia afirmar isso, etc. Obrigada. Muito obrigado, Helena. Então, eu passo a palavra às minhas colegas, quem sabe na mesma ordem das intervenções, assim todo mundo pode fazer as suas intervenções nas diferentes questões. Então, lá, se quiser liderar.
Eu queria agradecer as perguntas e eu vou direcionar para a Milena, eu acho, né? Assim, a sua última intervenção, né? Um pouco do que você estava falando aqui na primeira apresentação, né? A homofobia e o racismo, ele vai ter características de acordo com as particularidades históricas do país que acolhe e daqueles que estão migrando, né? Então, de fato, isso faz sentido, né? Mas o que leva também os migrantes a terem outras especificidades, né? Então, a gente fala desse migrante de elite, né? Mesmo o brasileiro, ele vai ser recebido em determinadas instituições, por exemplo. Nós, da academia, vivenciamos muito isso, né? A gente viaja para a Inglaterra, vai viajar para os Estados Unidos, vai ser recebido numa grande. E aí, a gente não vai ter problemas em ser latino, né? Pode ser que no dia a dia, numa padaria, a gente possa sofrer determinada discriminação. Mas as instituições, acho que isso é importante, elas fazem a mediação do racismo e do sexismo e do nacionalismo e de todas as outras formas de opressão, né? São instituições, eu sou a polícia, por exemplo, né? Essas instituições vão fazer essas mediações, né? Que vão determinar o lugar de cada um com a sua classe, com a sua raça étnica, com a sua nacionalidade, com a sua religião. Né? Então, existe uma ordem global, liberal, né, meritocrática, que vai dizer quem são as pessoas desejáveis e não desejáveis em qualquer lugar do mundo, né? A depender das particularidades históricas de cada país. Então, o Brasil é um país extremamente racista, com quem tem a cor de pele, né, mais escura, ele tem algumas características, mas não vai ter problema, como disse a Tereza, um americano que chegar aqui e falar inglês, eu não vou a gente vai adorar porque a gente vai treinar o nosso inglês, né? Mas uma pessoa que esteja falando crioulo, a gente vai achar que essa pessoa deveria aprender, né, como a Marcela disse, aprender a nossa língua, né? Viagem, não sabe nem falar uma palavra em português, pelo amor de Deus, né? Então, a xenofobia e o racismo, eles são características que estão sendo introjetadas nas instituições, né? Na mídia, e que vão fazer, então, vão participar desse processo, né, de divisão sexual, social e intelectual do trabalho. Obrigado, Anne. E aí? Bom, eu vou começar pela Larissa, falou do léxico, né? Como é que a gente pode primeiro dizer que é muito difícil fugir do século XX, né? A gente usa automaticamente, esses usos não são de forma consciente, isso é importante que a gente tenha em mente, né? Esses usos eles estão automatizados, eles estão naturalizados, e a gente reproduz sem ter muita noção, né, de que está reproduzindo. Mas a gente precisa também, né, pensar criticamente sobre como que a gente poderia usar um léxico, um tipo de metáfora, né, produzir novas formas de associação, que tenham a ver com a valorização da jornada das pessoas, que tenham a ver com a valorização das causas ficam, né, as causas do deslocamento ficam absolutamente apagadas na imprensa. Acho que coisas que têm a ver com a identidade, né, das pessoas que chegam, porque comumente não são tratadas como agentes, e aí quando eu falo agentes, deve ser do ensino médio, não são sujeitos que exercem ação direta do governo, sabe? Quais são as contribuições positivas? Como é que a gente pode tratar a chegada dos estrangeiros, não na chave da superatividade, né, e da urgência? Basta a gente pensar, por exemplo, em como que imaginar, em como que imigrantes europeus, quando chegaram no Brasil para o trabalho, que tipo de metáforas ou de expressões foram usadas para esses imigrantes, né? Basta a gente pensar como é que a gente cria, por exemplo,
quando o Rio de Janeiro recebe estrangeiros para grandes eventos, né, esportivos ou culturais, existem formas que já circulam, mas que estão associadas a um outro tipo, né, de chegada e de deslocamento. E é nosso papel, assim, né, pensar sobre isso. E aí, passando um pouco agora para a questão da Milena, o Paulo Freire fala isso, né, no Pedagogia do Oprimido, sonho do oprimido e opressor, mas aí a própria explicação do Paulo Freire é porque a gente opera numa lógica em que o opressor é registro social, né, e aí a gente precisa, de alguma maneira, subverter, né, essa lógica. Eu acho que, aí falando no discurso, né, eu acho que o nacionalismo é um problema grande aí, né, que a gente tem que enfrentar em termos de certos discursos que precisam ser construídos, né, essa lógica de docência, essa visão de pertencimento, essa associação de pertencimento e posse, né, esse país é meu. Eu acho que essa é um pouco a chave, eu acho, né, dessa discussão, pelo menos de um ponto de vista discursivo. Obrigado, Lili. A Tereza, se você quiser compartilhar, Né? Deixa eu contextualizar um pouquinho melhor. Esse projeto de lei, ele partiu de uma vontade nossa, de um grupo de pesquisadoras, de pessoas que trabalham nessa área. E somos professoras universitárias, advogadas e tal. Mas tem dentro desse grupo uma pessoa de muita projeção em Brasília, que é a irmã Rosita Milesi, que acabou de ganhar um prêmio muito importante de Nansen pela defensora dos direitos de refugiados no Brasil. Ela trabalha nessa área há muitos anos. A irmã Rosita é da Ordem das Irmãs Escalabrianas, que em Brasília tem uma grande representação. Então, a gente, depois, né, que a irmã Rosita ganhou esse prêmio, que a gente avance com isso. Né? A gente estamos esperando que isso aconteça. No momento, foi recebida pelo senador Paulo Paim, que rapidamente tramitou, mas ainda estamos ele disse que não precisava fazer um monte de revisão nem de correção do texto, ele tramitou imediatamente. Mas aí parou, né? Em 23, a gente parou e estava aguardando relatoria. Então, isso agora precisa de vontade política, né? Precisa de um senador que se adianta para nesse lugar que o senador Paulo Paim estava ali ocupando, né? Então, a gente está aqui na esperança de que isso entre no holofote, nas questões do debate do Senado para poder avançar, né? Então, agora, o que a gente está tentando mesmo é vontade política para que as coisas aconteçam, né? E eu esqueci de falar, Marcelo. A Marcelo comentou, né, como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode mudar, né? A gente, mesmo não tendo essa produção ainda reconhecida no Brasil, dentro do intérprete, a gente tem fazendo algumas capacitações, primeiro foram feitas na Universidade de Brasília, todas online, para formar pessoas que possam trabalhar. Infelizmente, no Brasil, nesse momento, é só trabalho voluntário. Mas isso tem crescido bastante, então, todas essas instituições que vieram aqui nos últimos 2 dias recebem pessoas, estudantes, que queiram trabalhar como voluntários nessa causa. Infelizmente, no Brasil, no momento, é só um voluntariado, mas isso é muito mais bom. Se esse projeto de lei for aprovado, virar lei, de fato, isso vai abrir o mercado de trabalho, sim. Então, muitas pessoas que queiram trabalhar com eventos comunitários, como mediadores, culturais. Né? O caso da escola, se tivesse um mediador em evento cultural e cultural na escola, muito provavelmente essa recepção dos alunos teria sido feita de uma outra maneira. Então, a gente realmente a favor desses professores nesse espaço. obrigado, Tereza. Samora, Maria Helena Zamora, se quiser compartilhar para mim, também.
aliás, perdão, desse texto, se chama Os Namoradores de Fadas. A atriz, o padre e a psicanalista. Por que ele fala dessas três pessoas? Porque é uma entrevista, né, que ele vê aquela entrevista, fica indignado com os elementos que aparecem ali para desqualificar, né, na época, né, que ele coloca isso, né, já não era mais nem, não havia mais nem tanto desconhecimento, mas que isso que ele aponta para a intencionalidade. Está falando de vítimas de pessoas que foram contaminadas com HIV. Então, como cada um no seu lugar, artista, atriz, o padre, o psicanalista, se colocavam em relação ao fato da doença, da contaminação, de prevenção, o que eles falaram, o que eles não falaram. Então, ele vai traçando, vai mostrando o que é essa intencionalidade, como é que elas, de que elas se compõem. Está no livro A Cidade dos Sábios, Luiz Antônio dos Santos Batista. Esse livro é de 1999 e esse capítulo é até hoje abordado em cursos sobre ética, já vi em psicologia, mas tem outros cursos. Né? Muito interessante. Eu consegui visualizá-lo na internet, você consegue baixar também ou pegar, dar uma olhada, que é muito bacana. Então, assim, também teve a questão, né, da Milena, sobre a questão do patriarcado. A gente pode pensar assim, né, de várias lógicas que regulam como é que as coisas da vida vão ser, o que é que vai ser permitido, o que é que vai ser proibido, como é que funciona o estabelecimento de hierarquia, você pensar falando de um jeito bem simples, é tanta questão. Isso é totalmente histórico, né, e tal, mas cai na materialidade concreta de cada pessoa que está ali na nossa frente. Então, a gente vai pensar como é que patriarcar numa lógica que vai distribuir papéis, né, vai distribuir hierarquias em homens e mulheres, né, e aí a gente pode simplesmente deixar homens e mulheres sem saber que essa discussão tem que ser mais aprofundada ainda. A gente pode pensar, né, na óbvia e bem enunciada aqui da hierarquia colocada pelas classes sociais, né, e a gente vai ver também a hierarquia de raça, etnia. Então, como é que essas lógicas ordenam o mundo? Então, uma coisa é ser um homem migrante, né, sozinho, jovem. Outra coisa é que a gente precisa levar em consideração o entrelaçamento dessas lógicas. Os pesquisadores mais recentes têm chamado de interseccionalidade. E ela pode ser pensada também como método. Seria bom que a gente pensasse como a gente olha aquela pessoa que chega para ser agredida. Né? Primeiramente, a gente precisa estar atento à vulnerabilidade de mulheres e meninas em relação à violência intrafamiliar, que foi uma das coisas que eu falei. Eu disse, olha, nem estou falando aqui de outros lugares, por exemplo, tem convite, né? Passa a fronteira, que passa diante do emprego ótimo, e não é, né? Uma prostituição forçada e tal. Nem estou falando disso, falando dentro da família, que a protege, que ela protege. Né? Então, a forma patriarcal que ela vai encontrar ali vai fazê-la perceber ou significar se pode apanhar, não pode apanhar, né? Até que ponto se pode apanhar. Né? E a gente nem precisa pensar que é o outro tão diferente assim. Outro dia eu tive um diálogo muito interessante com vários professores que diziam assim, eu acho que das formas de exploração das mulheres, no meu limite, uma coisa mais horrenda para mim, ela estava dizendo,
tinha um porquê falar isso. Então, é a questão do casamento infantil, casar, países que autorizam ou que fazem vista grossa, é o casamento infantil. E aí a gente não está falando do Marco 18, nem do Marco 15, a gente está falando de crianças que não sim, fazem vista grossa, fica lá. Já pensou, mulheres casadas com 10 anos, é o fim da picada. É o fim da picada. Mas eu gostaria de lembrar de uma cena, né, de uma menina de 10 anos que por pouco escapou de ser espancada, sabe, lá, se não era morta, na porta de um hospital, com toda a equipe do hospital também sendo ameaçada e apanhando, porque ela estava exercendo o direito legal de um aborto, porque foi estuprada aos 9 anos, né? E muita gente sabia e ninguém tomou providências, né? Até que apareceu a gravidez. Então, a gente também tem muito cuidado do patriarcado do outro é mais malvado, né? E conseguir contextualizar corretamente, né? E também dimensionar outras lógicas que estão em jogo quando a gente está olhando para aquelas pessoas. Então, ficar atento e, é claro, provocar a rede de atendimento, o sistema de proteção que precisa existir, operar e se articular. Em plural seria isso. Obrigado, Ana Laura. Como, se você puder nos fazer dar a honra. Vai ser super breve. Então, né, também como acolher, né, no caso das crianças e adolescentes, isso passa pela construção de políticas públicas. Não tem uma resposta mais curta e mais eficaz, né, do que essa. Enfim, a cátedra vai participar, vai dar nossos representantes semana que vem, já daqui a 2 semanas, não sei, lá em Brasília, no Comigar, né, que é essa grande conferência nacional, para pensar os políticos de tratamento, é uma conferência que não é um adolescente, mas tem que ser maior de idade. Isso também é uma das questões, né, que a gente toca isso, né? Psicoelismo, né? Diferentes fóruns, né? Para se de alguma maneira levar, né, a perspectiva, as vozes, as narrativas, as palavras, as demandas, né, dos jovens migrantes para esse fórum nacional, porque eles mesmos, né, não têm acesso, e é uma discussão ainda muito temática nesse mundo adultocêntrico em que vivemos. Isso também passa pelos nossos protocolos de pesquisa, né, protocolos de proteção de crianças também consideradas vulneráveis. Então, esse vídeo, por exemplo, que a gente viu aqui, viu um ambiente controlado, protegido, e ele vai ser editado depois e não vai cair na rede. Vocês não vão responder de vez em muito caso, né? São situações mesmo que passam por, enfim, várias instâncias, de como funciona, né? Esse tipo de coisa, né? Então, ao mesmo tempo, a gente faz um trabalho, né, artesanal pequeno, com 14, né, crianças e jovens. E é um trabalho todo, né, que busca, né, criar espaços, fortalecer agências, protagonismos, narrativas, etc. Né, mas a gente fica também limitado, confundido, né, na circulação desse material, sempre de protocolos de pesquisa que tem uma receio, né, de proteção, etc. Então, muitos desses meninos gostariam, né, de ter seu nome, seu rosto, né, de aparecer, de dizer, né, mas isso ainda é uma questão, né, responde, né? Não sei se. Mas é isso, assim, são trabalhos pequenos, são trabalhos artesanais, mas eles já não encontram fóruns de ampliação, nosso espaço de sala de aula, formação de recursos humanos, os estudantes que vêm com a gente para lá também, que desenvolvem suas pesquisas, a maneira como a cátedra se assim, que é muito pequeno, né, tem uma chance também de se entrelaçar, né, a outros ouvidos, a outros, lançar outros propostas, e com isso a gente vai esperançando, né? Vai esperançando.
E acho que, de alguma maneira, né, esse ponto de pesquisa que a gente tem buscado criar nesses 2 anos e meio ali na escola, é muito pequeno, né? Tá? A pluralidade dos vídeos, desenhos, narrativas, etc. Né? De alguma maneira, eu gosto de pensar, assim, conversando com o trabalho da Liana também, né, que esse material é uma espécie de compra arquivo, de compra informações, de outras frases, outros modos de dizer, né? Outras associações de palavras. Isso, acho que são outras perspectivas, né, que vão surgindo mesmo no embate desses jovens com a linguagem, né? Eles vão se percebendo, se dizendo para outros, né, com ou sem. Isso vai singularizando também esses longe da lógica estatística, né, anônima, massificada, das hordas de refugiados. E, ao mesmo tempo, se a gente também fica muito na perspectiva pequena e singular, a gente também perde nesse coletivo. O balanço é delicado e difícil, né? Trabalhar em universos muito pequenininhos, né? Explodir em universos muito grandes, que às vezes também escurece essas experiências. É isso. Muito obrigado. Bom, infelizmente, a gente está chegando ao fim do nosso terceiro dia, da nossa terceira mesa. Queria, mais uma vez, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Sexta-feira de tarde,